Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Sou a Ana. Eu sou a Vitória. E hoje a gente vai falar sobre disfunção cognitiva e diabetes. A relação? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é cognição? Cognição é a capacidade do nosso cérebro processar informações. Eu, por exemplo, falar, nossa, hoje o dia está claro, 1 mais 1 é 2... É fazer processos mentais muito básicos, simplórios, que o nosso cérebro consegue realizar. Quando a gente fala de função cognitiva, nós temos várias funções. Percepção dos sentidos, nós temos a memória, a linguagem, habilidades motoras, raciocínio e a atenção. Nós temos vários tipos de atenção. A gente tem, por exemplo, a atenção dividida, que é eu estou anotando enquanto eu estou assistindo a palestra. Nós temos a atenção alternada, que eu brinco, que eu falo que é a atenção da mãe, que a mãe ela faz tudo e consegue fazer de forma perfeita, né? Eu cozinho, eu tô com o bebê, eu faço uma série de coisas. Nós temos a atenção sustentada, que é quanto tempo que eu consigo prestar atenção, gente, nessa palestra. E nós temos a atenção seletiva, que é quando o nosso cérebro ele escolhe uma única tarefa para a gente prestar atenção, ou seja, nesse caso eu vou prestar atenção somente na palestra. Quando a gente fala de disfunção, a gente já percebe que é o quê? Uma dessas funções, ela não está funcionando legal, ela está alternada, ela está diferente. E o que tem a ver com o diabetes tipo 1? A gente tem diminuição da velocidade psicomotora, da flexibilidade cognitiva, da função visoespacial e da atenção, ou seja, de repente, a forma como você andaria de bicicleta pode estar diferente de quando, por exemplo, uma outra pessoa que não tem diabetes andaria de bicicleta. Eu vou fazer um movimento, de repente a forma que eu pego esse movimento está alterada em comparação com uma outra pessoa. No diabetes tipo 2, é uma relação parecida, mas a gente tem principalmente a questão da atenção e da memória verbal. Então, às vezes, você pode esquecer alguma palavra, você pode perder palavras ou frases, né, muito coloquiais que você sempre usou e, de repente, aquilo foge da sua cabeça. Então, essa é a relação que a gente encontra dessa disfunção com o diabetes. E quais são as causas? Por que o diabetes Por que o diabetes está relacionado com essa disfunção cognitiva, né? Com essa alteração nos nossos processos motores, de memória, enfim. A gente tem 3 possibilidades que se estudam. A primeira delas, a gente fala sobre a resistência à insulina. Então, quando a insulina ela não trabalha de forma eficiente no nosso corpo na captação da glicose. A resistência à insulina, ela causa o que a gente chama de estresse oxidativo, que é o que a gente estudou na aula passada. O que é isso? Basicamente é excesso de radicais livres. Não sei se vocês já ouviram falar desses carinhas, mas são substâncias que em excesso causam danos às nossas células, aos nossos tecidos, aos nossos órgãos. E em excesso, quando eles estão acima, né, da nossa defesa antioxidante, eles causam isso e causam isso que a gente chama de disfunção endotelial, que é justamente quando eu tenho aumento de substâncias nocivas, então radicais livres, toxinas e mediadores inflamatórios, até mesmo porque o diabetes se caracteriza, né, por uma inflamação, né, no nosso corpo. E principalmente quando tem aumento dessas substâncias e diminuição, né, de substâncias protetoras, ou um aumento tão grande de maneira que essas substâncias protetoras não conseguem lidar com todo esse caos, digamos assim, né? E o que isso tem a ver com a disfunção cognitiva? O nosso corpo é inteiro formado por vasos sanguíneos, né? E no cérebro não seria diferente. Então, se eu tenho aumento dessas substâncias inflamatórias no meu sangue, quando elas chegam no cérebro, elas conseguem causar a disrupção da barreira hematoencefálica. O que é isso? Barreira hematoencefálica é uma barreira que protege o nosso cérebro. Quando eu tenho um acúmulo de substâncias tóxicas, elas são capazes de romper essa barreira e adentrar o tecido cerebral. E isso vai causar inflamação e danos no tecido cerebral e, a longo prazo, neurodegeneração. Então, quando eu tenho um diabetes não tão bem controlado, eu tenho um excesso desse estresse oxidativo, né? Ou seja,
perdão, um aumento de produção dessas substâncias tóxicas, isso pode levar, né, isso são possibilidades, isso pode levar a uma disfunção cognitiva. Mas não é que, eu tenho diabetes, então eu vou ter disfunção cognitiva. Não, mas pode acontecer, tem essa associação. Outra possibilidade seria o controle do estado glicêmico, que até se relaciona com o que eu falei da resistência à insulina. Quando a gente tem um diabetes que não é muito bem controlado, a gente tem essas flutuações de hipoglicemia, de hiperglicemia, de maneira descompensada, isso também afeta, né, o funcionamento do organismo em relação à inflamação, em relação à produção desses mediadores inflamatórios e também pode contribuir com essa disfunção cognitiva. E por fim, a gente tem as doenças vasculares, né, doenças macro e microvasculares, também se relacionando com essa disfunção cognitiva, principalmente pelo aumento, né, desse estresse oxidativo, ou seja, de substâncias nocivas, e da resistência à insulina. Porque eu vou ter qualquer tipo de doença, vai alterar o calibre dos meus vasos, as substâncias que circulam nele, o funcionamento do organismo, a inflamação. Então a gente tem vários fatores que se resumindo no caso, né, a inflamação e as substâncias nocivas que estão em excesso e que vão para lugares que não era para elas irem, no caso, o nosso cérebro. Então, quais são as possíveis consequências disso tudo, né? A deterioração da função executiva e da memória está correlacionada com a redução da densidade da massa cinzenta. O que é isso? É de asfalto? Não. A massa cinzenta, ela está presente tanto no nosso cérebro quanto na nossa medula espinhal. É aqui por onde os corpos dos nossos neurônios, que são células cerebrais, vão passar. Então é por onde eles passam também. E é ali onde a gente tem algumas funções, como por exemplo a da memória, de movimento, que acontece. Ou seja, se eu tenho uma redução dessa massa cinzenta, provavelmente eu vou estar ali vulnerável com aquelas funções que a gente comentou previamente. Então assim, é por onde eu posso ter uma possível disfunção cognitiva. Qual que é a relação, né, da insulina e a função cognitiva? A insulina também regula a concentração de vários neurotransmissores que têm um papel na formação da memória. O que são neurotransmissores? Meu Deus do céu! São moléculas, são como se fossem mensagens que eu e a Ana a gente troca. Então nós duas somos células e a gente vai usar neurotransmissores, mensagens, para a gente falar para o nosso corpo: ei, eu estou ansioso, eu estou estressado, eu estou cansado. Então é essa mensagem que o nosso corpo recebe. Olha só a importância. Então assim, dopamina e a função cognitiva. A dopamina e a serotonina parecem ser os principais reguladores da função cognitiva. O que é dopamina e serotonina? Neurotransmissor. Mensagens que eu e a Ana a gente troca para avisar o nosso cérebro, o nosso estado emocional e o nosso humor. Então é aí que a gente também vê a relação com esse mau funcionamento da insulina. Se eu tenho um mau funcionamento, essa mensagem, essa troca de informações já não acontece de uma forma tão efetiva assim. Serotonina e a insulina. A gente percebe que uma alimentação rica em carboidratos simples, ou seja, pizza, hambúrguer, sorvete, chocolate e gorduras, ela está envolvida com baixos níveis de serotonina. Esses baixos níveis de serotonina vão podem haver alterações no meu humor. Vocês sabem qual que é a função de antidepressivo? Antidepressivo nada mais é do que serotonina para a gente poder ativar no nosso organismo. Então, assim, essa pessoa está com uma depressão, a gente precisa aumentar esse nível de serotonina, porque a depressão é o quê? Eu estou num estado abaixo, eu estou triste, eu não tenho mais energia e humor. A serotonina é o quê? É o contrário. Então, até quando vocês ouvirem falar de ISRS, de antidepressivo, vocês vão lembrar da serotonina, que é para reativar esse neurotransmissor, para a pessoa se sentir mais alegre, vamos dizer assim. O que é ISRS? ISRS é um tipo de antidepressivo, que a maioria das pessoas usam. Quer dizer que a pessoa que está em contato com outras também é um tratamento, né? Com certeza, a socialização é muito importante. Por isso que quando a gente está trabalhando na parte terapêutica, para muitos pacientes que têm depressão, é muito difícil para eles de querer socializar.
E através de conversar com pessoas, sair da rotina, isso tudo é saudável, né? Que é o que a gente fala hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem o celular, a gente tem o computador, o que é muito bom, mas às vezes isso também faz a gente ficar o quê? Mais na nossa. Exato, assim, é menos socialização. Então tem também aí estudos comentando, né, do impacto das redes sociais, de celulares, de uma série de coisas que a gente tem hoje em dia que acabam talvez contribuindo para quadros de depressão também. Pode usar, mas não é tanto, né? Exato, a gente sempre saber equilibrar. Acho que tudo tem que ter esse controle. É equilíbrio de tudo. Tudo é legal, em doses miopáticas, né? E a gente equilibrando.